A inteligência artificial está avançando numa velocidade que é, sinceramente, alucinante. Mas e se o maior perigo não for a tecnologia em si, mas o que ela aprende com a gente? Com base nas palavras urgentes de Mo Gaudat, que foi diretor no Google X, esta análise vai fundo na conexão que é crítica entre a felicidade humana e o futuro da IA. Bom, para começar, vamos direto a esse alerta. O Gaudat não está falando de um futuro distante, coisa de ficção científica. Ele está prevendo um período bem turbulento. E a causa, segundo ele, não é a IA em si, mas a moralidade humana que está guiando ela. E para a gente entender a urgência por trás dessa previsão, a gente precisa olhar para um fator: a velocidade. Não estamos falando de uma evolução tecnológica normal, sabe? Onde temos anos para nos adaptar. O que estamos testemunhando é uma aceleração numa escala que a humanidade nunca viu antes. E o número que define essa aceleração toda é este aqui, 5,7 meses. Segundo as estimativas que o Gaudat cita, esse é o tempo que a performance da IA leva para dobrar a sua capacidade, menos de 6 meses. Vamos parar para pensar no que isso realmente significa. Para a gente colocar essa velocidade em perspectiva, vamos comparar com a Lei de Moore, que foi o motor da revolução dos computadores por décadas. A Lei de Moore previa que a performance dobraria a cada 24 meses. A IA está fazendo isso em menos de 6. A gente está lidando com uma força que se move mais de 4 vezes mais rápido que o maior salto tecnológico da nossa história recente. É muita coisa. Só que, olha que interessante, essa velocidade toda, por mais assustadora que pareça, não é o perigo principal. O erro, de acordo com o Gaudat, é pensar na ameaça da IA como um conflito de filme, sabe? Humanos contra máquinas. O problema real é muito mais íntimo e imediato. A distopia que ele prevê não é sobre robôs se rebelando contra a gente. É sobre nós, humanos, usando essa tecnologia incrivelmente poderosa uns contra os outros. A IA se torna a maior arma na corrida por mais ganância e mais poder. Isso nos leva ao ponto central de tudo. A IA não tem uma moralidade própria, nem boa, nem ruim. Ela é, na verdade, um espelho. Um espelho poderoso que observa as características que dominam a humanidade e intensifica isso de forma exponencial. Se a nossa sociedade é movida pela ganância, a IA vai nos tornar exponencialmente mais gananciosos. E aqui o Gaudat propõe uma metáfora que, olha, é muito poderosa. Devemos nos ver como pais de uma criança prodígio super inteligente. A IA nos observa, esperando para ser ensinada. A grande questão é, o que é que a gente está ensinando para ela? A realidade, sendo bem direto, é bem dura. Estamos usando essa inteligência que está nascendo para otimizar os nossos piores impulsos. Ensinamos a IA a participar de guerras, a manipular mercados financeiros e a violar a privacidade em nome da segurança. Essa citação dele resume perfeitamente o peso moral da nossa responsabilidade. É como se estivéssemos dando a uma criança prodígio as piores lições possíveis, abusando do potencial dela para servir a propósitos destrutivos. Ok, então se o problema é o que a IA está aprendendo com a gente, a única solução, a única mesmo, é mudar o que a gente ensina. E para fazer isso, o Gaudat argumenta que a gente precisa, por mais estranho que pareça, olhar para dentro. Para consertar o futuro da inteligência artificial, precisamos primeiro consertar a nossa própria felicidade. E essa aqui é a fórmula central dele. A felicidade não depende só do que acontece com a gente, mas de como as nossas expectativas se alinham com esses acontecimentos. A infelicidade surge quando existe um buraco gigante entre a realidade e aquilo que a gente acha que deveria ser. Para conseguir controlar essa equação, a gente precisa primeiro entender de onde vem a infelicidade. Onde é que moram essas emoções negativas, afinal? E a resposta, olha, pode ser bem surpreendente. A imensa maioria da nossa infelicidade não mora no momento presente. Cerca de 90% dela está presa em pensamentos sobre o passado, o que gera arrependimento, ou em projeções sobre o futuro, que geram ansiedade. O presente, na real, na maioria das vezes está tudo bem. Então, a solução prática para isso é quase como um hack para a nossa mente. Em vez de ficar remoendo o passado, a gente extrai a lição e segue em frente. Em vez de se preocupar com o futuro, a gente faz um plano prático. Isso libera a nossa mente para focar no único tempo que realmente existe, o agora. E é exatamente aqui que a felicidade pessoal de cada um se torna a chave para o futuro da IA. Essa busca interior não é um ato egoísta. É, na verdade, a nossa contribuição mais importante para um futuro tecnológico seguro.
O Gaudet usa uma analogia com a medicina que é perfeita para isso. A situação atual da humanidade com a IA é como um diagnóstico grave. Não é o fim, mas um chamado urgente para uma mudança fundamental no nosso estilo de vida coletivo, ou seja, nas nossas prioridades e valores. Pensa só, se a gente começar a praticar a felicidade e focar no que realmente importa, a gente vai fornecer um conjunto de dados completamente diferente para a IA. Ela vai aprender que valorizamos a conexão humana, a arte e a empatia, e não só a eficiência e o lucro. Ela vai aprender que as manchetes dos jornais não representam a totalidade da humanidade. E aqui está a grande esperança no meio disso tudo. A gente não precisa que todo mundo no planeta mude da noite para o dia. Apenas um número suficiente de pessoas vivendo com mais consciência já pode alterar a trajetória. Lembra? A IA é um amplificador. Ela vai pegar esses sinais positivos e vai torná-los a nova norma. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. O legado que vamos deixar para essa superinteligência não está nos códigos que escrevemos, mas nas vidas que vivemos. A escolha do que ela vai aprender está sendo feita agora, por cada um de nós.